Oi, turma, do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, capítulo 13, Atividades Incessantes, parte 3. De imediato, sob a direção do Dr. Bezerra de Menezes, rumamos na direção da venerável instituição que passava pelos terríveis momentos de inquietação e desestruturação após decênios de atividades dignificadoras, firmadas nas bases sólidas da codificação kardeciana. Havia crescido muito e, para poder ser conduzida com eficiência, lentamente foi quase transformada numa empresa moderna com os requisitos exigíveis pela tecnologia avançada. Especialistas de comunicação e de desenvolvimento foram contratados e tudo se desenvolvia dentro dos padrões das entidades que objetivam lucro e devem competir no comércio das negociações. Inegavelmente, não podem as sociedades espíritas fugir dos impositivos exigidos pelas leis dos diversos países, assim como pelas conquistas tecnológicas que caracterizam o século da ciência e do discernimento. Entretanto, não podem ser consideradas como entidades de lucro fácil, de aplicação de recursos nos jogos das bolsas, nas negociações bancárias, o que termina em transformar-se, perdendo o calor da fraternidade, do saudável contributo, do voluntariado, da caridade fraternal, dando lugar à presença de funcionários frios e indiferentes aos significados espirituais da casa, interessados somente em constantes aumentos de salários e posições de relevo para maiores ganhos. Quando isso sucede, empurram-se Jesus e o amor portas afora, mantendo-se os nomes, mas não o espírito de simplicidade e de abnegação, que nunca devem estar distantes do trabalho de solidariedade cristã. Graças, portanto, ao excesso de modernização e de recursos específicos, houve a infiltração de pessoas ambiciosas, facilmente manipuláveis pelas trevas, que se permitiram adentrar nos labores complexos da administração e provocaram divisionismos e exigências de comodidade com total esquecimento dos princípios básicos da afetividade e da humildade. A situação agravara-se de tal forma que estavam ameaçadas as estruturas espirituais do formoso trabalho, agora entre ofensores uns dos outros, interessados em destruí-los, desmoralizá-los, sob o falso pretexto de zelo doutrinário. Em vez do diálogo honesto e franco, sem melindres nem ofensas, recorria-se à maledicência e à calúnia, sob o infeliz domínio dos egos inflados de salvadores do bem. Ali se havia instalado uma célula espiritual, onde se encontravam também os inimigos do Cristo, que pertenciam ao mesmo grupamento infeliz do mulá que havíamos atendido. No momento, quando chegamos aos servidores da fraternidade, estava sendo preparada uma reunião do Conselho Administrativo para análise de contas e orçamento previsto para o futuro. A divisão entre os servidores era visível, cada grupo fazendo questão de não ocultar a rebelião interna e o interesse de anulação do outro. O fundador da casa, nosso irmão Hermínio, não escondia as preocupações e, demonstrando apreensão em torno dos próximos acontecimentos, acolheu-nos com alegria, mantendo a esperança de resultados favoráveis ao bem, à união. Alguns dos presentes não conseguiram desembaraçar-se dos fluidos morbosos dos inimigos desencarnados que ultimamente inspiravam as discussões que sempre resultavam em maior soma de descontentamento. Enquanto era proferida a prece de abertura do encontro, nosso benfeitor destacara-nos a todos para que aplicássemos passes de reconforto em cada um dos membros da sociedade, desarmando-os intimamente e dulcificando-lhes os sentimentos, de maneira que recordassem os dias passados em que se estimavam e contribuíam para a realização dos projetos de socorro aos alienados mentais, aos educandos das diversas escolas, aos irmãos extraviados no caminho redentor de provas e de expiações, aos esfaimados de pão e de paz, naquele recinto que transpirava harmonia e vibrações transcendentais,
Comovido até as lágrimas, o diretor-presidente, inspirado pelo fundador da obra, conclamou os amigos e irmãos ao atendimento enquanto propunha uma nova era de compreensão e de fraternidade. Todos ali estavam por amor à doutrina espírita e anelavam por um mundo melhor que deveria começar em cada coração. As vibrações se fizeram sentir eram dúlcidas e repassadas de ternura, como deveria ser sempre e em todo lugar onde se mencione o nome de Jesus e se pretenda que ele estabeleça morada. Alguns membros, porém, mais renitentes e intolerantes, permaneceram firmes nos propósitos que abraçavam, não se permitindo sensibilizar com a mensagem de compreensão e de tolerância vinculados aos espíritos perturbadores que se compraziam em gerar os conflitos que os perturbavam. Logo foi concedida a palavra para os estudos programados, um desses, mais irônico e desafiador, telementalizado por entidade religiosa que, por sua vez, era vítima de outra mais feroz, deu início à lista de reclamações e exigências, alterando a psicosfera ambiental. Logo foi seguido por outro, descontente, mais outro, transformando o labor que deveria apaziguar todos naquele campo de disputas inúteis e infantis, mas de consequências nefastas. Discutiam com vigor como se estivessem defendendo interesses materiais imprescindíveis à própria existência, fixados em pontos de vista e em comportamentos egóicos que davam margem à cólera e à inimizade. O dirigente, demonstrando paciência e compreensão, evitava defender-se ou apresentar justificativas que diminuíssem a carga de descontentamentos, informando sempre que as dificuldades no momento exigiam serenidade e apoio de todos para que fossem superadas. Como, porém, as intenções dos opositores fossem negativas, as suas palavras serenas mais os irritavam, com alegações falsas e aparente zelo pela instituição. Compadecido dos corações amigos que ali se encontrava, o Dr. Bezerra de Menezes direcionou o pensamento ao diretor da reunião, que não disfarçava sofrimento íntimo e estimulou a expor. Não ignoramos o período grave que estamos vivendo em nossa casa, não importando de quem seja a responsabilidade, porquanto todos estamos no mesmo barco e temos assumido juntos todos os compromissos, alguns dos quais de resultado perturbador. Acusarmos-nos reciprocamente não solucionará os problemas, pelo contrário, torná-los-á de maior dimensão avançado rumo ao escândalo, e o escândalo somente piorará a situação delicada em que todos nos encontramos. O conhecimento da doutrina espírita revela-nos que, além dos adversários encarnados que todos temos, quando estamos dedicados ao bem, existem aqueles que se encontram desvestidos da matéria e que se comprazem em gerar embaraços, destruir a obra de Jesus na terra. Não é a primeira vez que somos chamados pelo Mestre para o seu ministério. Fracassamos não poucas vezes, assumindo graves responsabilidades. Esta é uma oportunidade rara, especial, em face do conhecimento da imortalidade e da reencarnação que nos norteia o passo. Necessitamos de unir-nos no esforço da fraternidade, a fim de, caminhando juntos, contribuirmos com os guias da humanidade em benefício da sociedade feliz da nova era. O apóstolo Paulo nos fala da urgência de continuarmos o trabalho, qual ele o fez, mesmo que nos encontremos com os joelhos desconjuntados. Nos dias apostólicos, por ocasião do grande encontro em Jerusalém, por volta do ano 49 da nossa era, a divisão dos companheiros era quase inevitável, especialmente entre os comportamentos de Pedro e de Paulo em relação à circuncisão dos gentios que desejavam abraçar o Evangelho. Estavam em debate os preceitos do judaísmo e os da pureza do Evangelho, que a todos se dirigia sem qualquer exigência. A reunião estava sendo tensa e, no momento culminante,
Pedro, evocando Jesus, apaziguou os ânimos, concordando com Paulo e humildemente lhe pedindo perdão, num gesto que desarmou os litigantes. Essa atitude de elevação evitou um dissídio lamentável entre os servidores mais abnegados do Mestre crucificado, preservando-se a unidade doutrinária. Não temos alternativa senão unirmos em torno dos ideais espíritas e cristãos que vicejam em nossa casa, levantá-la da situação em que se encontra e mantermos a união, porque se nos dividirmos, o desastre será o desabamento da veneranda edificação. Desse modo, contamos com a complacência de todos os membros deste conselho, o que não equivale dizer anuência com o que esteja errado, esforçando-nos por corrigir o que seja possível e evitar futuros comprometimentos desse gênero. Fez uma pausa oportuna, enquanto todos os membros ouviam-no com respeito, inclusive os mais fervorosos adversários. Utilizando-se do clima psíquico e emocional, o irmão Virgílio Almeida, telementalizado pelo benfeitor, acercou-se dos companheiros sob pressão perturbadora e, utilizando-se de recursos magnéticos, afastou os seus obsessores, que se puseram a clamar revoltados e saíram prometendo desforço. A reunião prosseguiu em outro clima, qual se a fraternidade voltasse aos amigos, e foram tomadas providências especiais para minimizar as consequências dos problemas graves, abrindo perspectivas de soluções em médio prazo. Terminadas as discussões e programadas as diretrizes que poderiam atender e diminuir as preocupações gerais, um ar de esperança animou-os a todos, que puderam conversar com mais serenidade e respeito pelas opiniões diversas credoras de consideração. Dirigimos-nos aos ambientes de atividades espirituais e pudemos participar dos labores socorristas aos desencarnados que eram trazidos para repouso e posterior transferência para as comunidades nas quais seriam internados. Logo após, fomos visitar o departamento de assistências aos enfermos mentais e obsediados, recordando-nos da Casa do Caminho, na estrada de Jope, próxima a Jerusalém, onde Pedro, Tiago e João vivenciavam o Evangelho após a ascensão do Senhor. Como podiam atender a multidão de infelizes com os parcos recursos de que dispunham naqueles longes dias? Era o psiquismo do mestre que o sustentava e que socorria aqueles variados quadros de perturbação psíquica, de possessão, de miséria de todo porte, de enfermidades desgastantes e deformadoras, de pústulas generalizadas e de sofrimentos inenarráveis. A presença desses apóstolos do amor e da caridade exteriorizava energias vigorosas que revitalizavam os necessitados, que lhe diminuíam as dores e as angústias do coração, proporcionando esperança de paz mesmo que após a morte. Na atualidade, rica de conhecimentos e técnicas, porém pobre de sentimentos e fé, e de abnegação, o trabalho é mais árduo, porque se faz acompanhado das exigências impostas por leis, às vezes arbitrárias, nas quais o amor cede espaço ao tecnicismo remunerado. Nada obstante, podíamos constatar a força grandiosa do Evangelho, que elegia servidores fiéis para atender a dor, na sua multiface, com os recursos da oração, da ternura, da fluidoterapia, simultâneos aos reconhecidos valiosos conhecimentos científicos. Os dois mundos ali se mesclavam com mais vigor na massa de desencarnados e encarnados em luta, em socorro e intercâmbio sob as claridades da doutrina espírita. Então, aqui ele está colocando a situação que a casa estava vivendo em relação à transformação de hoje em dia que às vezes é necessária. A burocracia, papelada, exigências de governo, prestação de contas, até mesmo, né, a tecnologia que tem que ser utilizada para câmeras, para segurança, para apresentação de palestras, né? A pessoa quer um data show, quer um aparelho de som, quer recursos multimídia, como fala? Multimídia, né? Então, assim,
devido à modernização, tecnologia e também essa questão de contabilidade, de administração de uma casa espírita, às vezes precisa de algumas renovações, estar dentro dos avanços que a sociedade tem. E esses avanços, às vezes, atraem para a casa espírita pessoas que não têm o amor verdadeiro pelo trabalho. Vai lá para se dedicar ao trabalho, mas já vai pensando em algum ganho com isso. Querendo ou não, intimamente, essa pessoa, ela tem os olhos materiais, ela não tem os olhos espirituais. Eu lembro que a primeira casa que eu comecei a frequentar, a primeira não, a segunda, né, que eu acabei ficando, ela era um galpão, um salão pequeno, muito pequeno. Bancos de plástico, lá no palco era uma imagem de Cristo, uma mesinha simples, com as obras do Kardec em cima, a água do palestrante, para ele ir molhando o bico enquanto fala, né? Um filtro na entrada, daqueles de galão ainda, com os copinhos plásticos do lado, o banheiro à disposição, com papel toalha, com papel higiênico, então assim, não tinha muita coisa na casa, muito, muito simples. Do lado de um esgoto, então as pessoas já achavam ruim de ter que ir, às vezes o esgoto mal cheirava, né, e vinha para dentro do salão, então as pessoas achavam ruim daquilo, e ele tinha janelas na lateral, que fazia a lateral com a passagem do esgoto. Enfim, era um centro que, de início, ninguém dava nada para ele. Aí foi necessário fazer algumas mudanças, até para conter um pouco a questão do cheiro desse esgoto, que não tem como canalizar, é a obra de governo, tem que esperar um governo canalizar aquilo, então sabe Deus quando que vai acontecer. A água passou a ter um filtro bebedouro, né? Já não era mais o filtrinho lá com galão. As imagens foram retiradas porque, segundo os estudos, nós não precisamos de imagem. Eu, Patrícia, eu gosto, mas o Centro Espírita, através de estudos, vem que nós não cultuamos imagem, então não é necessária uma imagem no Centro Espírita. Alguns têm, outros não. Esse deixou de ter. Começaram a colocar umas plaquinhas, o silêncio é uma prece, depois nem plaquinha tinha mais também. Só uma pintura simples na parede, aquela pintura pastel, né, bem clarinha. Os bancos continuaram sendo banquinhos de plástico, o salão aumentou, subiram uma escada, fizeram salas de estudo, sala para evangelização, biblioteca, recepção, e tudo dentro de uma tranquilidade. Esse centro eu vi ele crescer um pouquinho, mas dentro de uma tranquilidade, de um equilíbrio, sem aquela coisa, vamos, e tem que fazer, e vamos fazer, e vai ficar lindo da noite para o dia. Então, foram anos pintando, reformando, quebra uma coisa, faz outra. Seu Osmar, o José, são duas pessoas assim, que são os pilares daquele centro, grande referência, e começou antes com o seu Sebastião. Quando eu comecei a frequentar, tinha seu Sebastião no início. Então, assim, são homens de ética, de conduta reta, de pulso firme, forte, para poder conter esses avanços que ora batem na porta do centro. Todo centro tem essas investidas, como toda igreja tem também. Mas tem que ter muita coragem para não investir em tudo aquilo que vem para ser melhorado. Porque tudo aquilo que vem para ser melhorado tem que ser pautado, discutido, e dentre os membros ser colocado até que ponto é viável, né, você utilizar aqueles recursos ou não. Porque tem muita coisa que é supérflua.
que não é necessário. E a gente vai deixando essa modernidade lá fora, essa tecnologia que tem lá fora, avançar em locais onde a humildade tem que ser estabelecida. Se for um lugar muito chique, muito cheio de recurso, muito cheio de frescura, os pobres e humildes são os primeiros a fugir dali. E Jesus disse que a gente tem que socorrer são esses. Esses é que precisam de ajuda. Como eu falei uma vez, eu entrei em 2 centros, né? O André Luiz e o Bezerra de Menezes. Os dois já eram muito grandes quando eu entrei. Fui para fazer tratamento e não me senti bem. Pode ser que hoje outros trabalhadores, outra situação, mas na época que eu fui, era tanto trabalhador, era tanta gente, era tão grande que o lugar se torna frio. Para aquele que está indo buscar socorro, porque o centro espírita nada mais é do que um pronto-socorro, e de imediato é isso que ele é, um pronto-socorro de espírito, um pronto-socorro espiritual. Você vai para buscar isso, você não vai para buscar conforto, você não vai para buscar tecnologia, você não está preocupado com essas coisas, você está preocupado em sanar seu problema, em diminuir sua dor. Geralmente quem vai procurar pela dor. E aí, quando eu fui fazer tratamentos nessas 2 casas, eu estava em momentos de crise, de dor. E eu não consegui me sintonizar com aquele local. Até pela minha roupa, conforme eu entrava, eu me sentia mal, porque o lugar era lugar, pelo menos principalmente aquele do André Luiz, que é em Santana, as pessoas se vestem muito bem. Pode ter no meio deles muita gente humilde, mas se vestem muito bem. Então, você que não se veste bem, na época não tinha roupa. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, eu estava só com uma roupa. Eu não levei roupa. Saí de casa com a minha roupa só no corpo. E aí eu ia sempre com a mesma roupa. E eu me sentia muito mal. Quer dizer, já tem aquela coisa do eu. Eu não estou bem. E aí você se defronta com aquele luxo, porque tinha muita gente que era luxo. E aí eu não me sentia aconchegada ali. Acolhida, fui para uma casa pequena, onde as pessoas te olham nos olhos, reconhecem seu nome, sabe que você foi no sábado passado assistir uma palestra, que você esteve lá fazendo um curso, que você está tentando se aplicar, está vendo a sua melhora, está te apoiando. Na casa espírita, ela acaba funcionando como um setor de terapia. E as pessoas envolvidas na casa são os terapeutas. São aqueles que vão te apoiar de verdade, que vão colocar a mão no teu ombro. Falar, ó, tô aqui se precisar. Então, quando fica muito mecânico, quando fica muito aparelhamento, né? Eu, na sala de aula, eu dava aula na garganta no início, depois eu passei a dar com radinho de som. Com radinho de som eu passei para uma televisão de tubo, DVD. Do DVD eu fui para um data show. O data show a gente acaba indo para um computador, um celular e a coisa vai avançando à medida que você tem recurso. As aulas ficavam com mais ilustração, com mais material, mas eu procurava não perder aquela parte da professora atenta ao aluno, de estar junto do aluno, porque esses materiais, esses recursos tecnológicos, eles vão afastando a pessoa dos assistidos, porque aí você avança nos recursos. Você quer mostrar os recursos e você acaba ficando em segundo plano. Então, como professora, eu procurava não ficar em segundo plano. Eu tô aqui, eu tô mostrando isso para vocês, mas eu tô aqui. Eu procurava sempre dar exemplo da minha vida pessoal, eu sempre procurava mostrar para eles que a dor deles era uma dor que eu já tinha sentido, que eu já tinha passado, mas que já passou. Não servindo de referência para alguém me seguir, que eu já cansei de falar que eu não sirvo para ninguém seguir, mas para você se afinizar e ver, poxa, se ela conseguiu, eu posso também conseguir. Né? Então eu sempre fazia isso
para não ficar aquela coisa muito distante dos meus alunos. Quando a gente tinha que ir para um pátio de escola, que era feito uma palestra não só para os meus alunos, mas para 5 salas, com 40 crianças em cada sala, 200 crianças no pátio, a coisa se abria tanto, os recursos eram maravilhosos, mas não atingia a criança porque ela se dispersava no meio de tudo aquilo. Então, quantidade não significa qualidade. E dentro do centro espírita, eu tenho visto alguns vídeos de oradores, palestrantes mais antigos, médiums mais antigos, e eles dizem o seguinte: nada substitui a simplicidade, nada. Tecnologia nenhuma vai substituir a simplicidade e a humildade de você dar o seu próprio depoimento, de você dar a sua contribuição pessoal. Então, você pode melhorar uma palestra, você pode melhorar a assistência dentro de um centro espírita, modernizar algumas coisas, sim, mas nada vai substituir o toque pessoal. Sabe aquela coisa? Eu tenho muito disso, né? Isso aqui. Todos já inventaram computador, celular, já inventaram um monte de coisa. Mas eu gosto disso aqui. Eu gosto de escrever. Eu não gosto de ficar teclando. Eu teclo pra caramba. O dia inteiro eu tô no celular. Mas eu preferia isso aqui. Se eu puder, o meu forte é a escrita. Tá com a caneta na mão. Muitas pessoas, eu faço leitura por vias, né, de internet. Tem livros, e-book que fala, né? E eu falo, eu não consigo ler livro pelo celular, pelo computador. Não me anima. Livro para mim tem que ser assim, papel. Então, eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas o toque da caneta, o cheiro do livro, o caderno novo, me encanta. Você abrir um notebook, um celular, é uma coisa fria. É necessário, lógico. Não estou tirando a necessidade e o lado bom de ter. Mas é frio. Você mandar um parabéns para uma pessoa pelo Facebook tem um sentido, tem um valor. Você escrever um cartãozinho, parabéns, feliz aniversário, e entregar para a pessoa com a sua letra, tem outro valor, né? Então, a gente não pode também se desvincular totalmente algumas coisas que têm valor, que têm peso, por uma questão de tecnologia. Aí, na casa espírita, lógico que, como qualquer outro lugar, vai ter pessoas que querem os avanços, tem pessoas que não querem, tem pessoas que ficam, dá para poder um pouquinho de cada lado. E a espiritualidade, ela fica ali, a espiritualidade inferior, né, que não quer os trabalhos na casa, ela fica ali só na espreita, né? Vamos pegar aquele que é mais casca de ferida e vamos colocar ele nas reuniões. Ele vai causar. Vai ter discórdia, vai ter briga e ninguém vai chegar a lugar nenhum. E a casa não vai andar. E é isso que eles querem. Como já foi falado aqui desde o princípio do livro, as perturbações espirituais, elas não ocorrem diretamente. O espírito inferior não vai chegar em você e te atacar diretamente. Ele vai te atacar através de outros ou de situações, onde ele vai te pegar pelo calcanhar de Aquiles, seja o seu ponto fraco, o amor, o melindre, o orgulho, o egoísmo, porque até o amor é um ponto fraco. Aquela ali é tão boazinha, vamos fazer tal coisa que ela vai pegar, ela vai acreditar, ela vai fazer. Então, os nossos pontos fracos, na verdade, eles estão ligados à nossa invigilância. Eu sempre fui invigilante, sempre fui atrapalhada,
Sempre meti os pés pelas mãos, sempre fui impulsiva. Se falar alguma coisa e eu gostar, parabéns. Se eu não gostar, eu já dou a resposta na hora. Não fico guardando, esperando para dar a resposta depois. Eu já dou na hora. Nem que depois eu me arrependa. Esse lado impulsivo, eu sou presa fácil para a espiritualidade inferior. Eu tenho consciência disso. E é por isso que eu procuro estudar. É por isso que eu procuro me doutrinar. É por isso que eu procuro a doutrina espírita para me ajudar. Porque não é fácil você ter o calcanhar de Aquiles. As pessoas te pegam. Quando tinha reuniões em escola e que eles queriam algum tipo de confusão, eu via que falavam coisas que eles já sabiam que eu ia discordar. Do tipo, ela vai falar, ela vai causar. E eu causava, eu caía nessa. Até quando eu comecei a ficar omissa. Porque eu falei, não, se eu participo, eu sou muito impulsiva e eu acabo falando aquilo que eu não posso falar. Fazendo aquilo que eu não posso fazer, prejudicando ainda mais a situação. Então, eu vou ficar omissa. Chegava reuniões, eu dava atestado e não participava. Eu, não, tanto faz o que eu falar. Eles só querem causar. E no final das contas, quem vai ficar como ruim sou eu. Então, eu não vou participar. Eu vou fazer a minha parte, dentro daquilo que eu posso fazer. E assim eu fui levando minha vida. E olha, gente, que até hoje é assim. Eu tô tentando entrar numa nova atividade. Depois da aposentadoria, eu me perdi, né? Eu não sabia para que rumo que eu deveria andar. Não sou mais professora, sou, né? Vou morrer professora, mas não atuo mais, sou aposentada. Não tenho mais um filho para criar, já está criado. Meus pais não precisam mais de mim, não estão mais aqui. Então, eu perdi as referências, não sou mais filha, não sou mãe, não sou professora, não sou nada. E aí, Patrícia, o que você vai ser? O que você vai fazer? Vamos procurar atividade para poder manter a cabeça em ordem, ser útil, trabalhar pelo bem, tentar ressarcir minhas dívidas através de melhoras pessoais e espirituais, né? Comecei fazendo leituras. Tem hora que eu acho que as leituras não funcionam muito. Eu acho até que eu posso ser chata, porque eu faço leitura de áudio todos os dias, de segunda a sexta, para os meus amigos no WhatsApp. Tem uns que falam, quando você não faz, faz falta. Esses me prendem e eu continuo fazendo as leituras. Mas tem aqueles que não falam, nem respondem o bom dia, junto com a leitura. Aí eu já fico naquela, será que eu não estou incomodando? Quando começa a gerar essas dúvidas na gente, pode ter certeza que a espiritualidade inferior está ali, falando, você não está servindo para nada. Para com isso, bobagem. Só está enchendo o celular das pessoas de vídeo, de áudio. Só está perturbando. Essas coisas passam pela cabeça da gente e dá vontade de parar. Aí você se integra em outras atividades e as outras atividades tem hora que elas são correspondidas, tem hora que elas não são. Faz parte da natureza humana. Você não vai agradar todo mundo, mas quando não são correspondidas, aí vem aquelas dúvidas. Será que eu devo continuar? Será que eu devo parar? Quando a gente fica nessa, será que eu devo ou não? É o momento da gente parar para todos e ter com Deus. Porque de verdade tem uma influência ali. De verdade. As nossas incertezas, os nossos altos e baixos, eles estão muito ligados à questão vibratória. E quando chega nessa parte vibratória, que a gente está sintonizando com aqueles que não querem o progresso, a gente acaba cedendo e fazendo o que não deve. Então, na casa espírita, ou qualquer religião, ou até mesmo na nossa prática, no nosso dia a dia, quando começar a gerar muita dúvida, é o momento de parar, orar, antes de tomar uma decisão, colocar na balança
prós e contras, o que está dando certo, o que está dando errado, o que pode continuar, o que não. Porque essas dúvidas são justamente para fragilizar a gente. São as brechas que eles encontram para entrar, lançar as ideias erradas, e aquele que está mais suscetível à busca, né, dessa energia acaba catando. Tumultua todo mundo. Eu estou numa fase que eu não quero tumultuar nada, eu não quero mais complicar a minha existência, ela já está bem complicada. Eu quero é sanar. Então eu estou naquela fase mais covarde, quando eu vejo que está dando qualquer tipo de desequilíbrio, eu tiro o meu corpo fora. Eu fico de ladinho. Não sei se eu estou agindo certo, mas eu estou desse jeito. Porque brigar, eu briguei a vida inteira, não deu certo. Bater de frente, eu já bati de frente até não querer mais, não deu certo. Eu sou assim, eu vou nascer, eu cresci assim, vou morrer assim. Não deu certo. Eu vou me transformar, vou me melhorar. Aí as pessoas começam a te manipular. Eu quero você assim, eu quero você assim, eu quero você assado. Você perde sua identidade porque você quer ficar muito cordeirinho, que você quer melhorar de acordo com o que todo mundo fala. Tem a história de um camaleão, que ele... Bom dia todas as cores é o nome do texto. O camaleão, ele saía, né, rosinha, da cor que ele gostava, e vinha um e falava, por que você não fica amarelo? Aí ele mudava para amarelo. Por que você não fica verde? Ele ficava verde. Por que você não fica azul? Ele ficava azul. Passou o dia inteiro, ele foi fazendo o gosto de todo mundo, ele mesmo não se satisfez, porque não era o gosto dele. Cansado. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou ser da cor que eu gosto. Cansei de querer fazer o gosto dos outros. Porque de tanto querer agradar os outros, eu não agradei o principal, a mim mesmo. Mas para isso, ele teve que virar, né? Ser mais intrínseco, ser mais na dele. Porque para conviver com os outros, ele tem que ser igual aos outros. Então, às vezes, eu me vejo nessa situação. Eu vejo os centros espíritas nessa situação também. Para um centro poder ficar em pé, às vezes ele tem que andar como os outros. Quando ele começa a andar por si só, ele fica meio isoladinho. E dentro do centro, pessoas também são assim. Se quiser um movimento espírita dentro do centro espírita que seja ativo, todo mundo tem que fazer o gosto de todo mundo. Porque se tiver um braço mais de ferro, como eu falei, né, de pessoas que falam, não, aqui vai ser assim, muita gente cai fora. Fala, desse jeito aí eu não quero, então eu vou embora. Dentro da casa espírita, ninguém está lá como trabalhador para o elemento A, B ou C. Ninguém está lá trabalhando para pessoas do centro. Nós estamos, como trabalhadores de um centro espírita, nós estamos trabalhando em nome de Jesus. Pelo bem daqueles que vêm para ser assistido. Tem que ter um mínimo de respeito, tem que ter um mínimo de empatia, tem que ter um mínimo de compreensão entre os participantes para que a gente possa realmente se unir e trabalhar em prol do que vem pedir socorro. Se ficar esses debates, coloca monitoramento, não coloca, coloca tecnologia, não coloca banco confortável, não coloca. Se começar a bater muito nessa tecla do avanço material dentro de uma casa espírita, ela perde totalmente o sentido. Assim como a gente debate, às vezes, algum trabalho na casa espírita. Se ficar debatendo muito, o ser humano não consegue chegar num comum acordo. Então, às vezes, é necessário um braço de ferro, alguém como um dirigente que chegue e fale, olha, enquanto eu estiver dirigindo, eu quero que seja assim. Não é autoritarismo, mas direcionamento. Tem que ter alguém para direcionar tudo isso. Porque se deixar pelo confronto de ideias, cada qual tem as suas ideias.
vem com os seus vícios, suas virtudes e os seus desencontros, e junto com isso, as suas vibrações e os espíritos que vêm com essas pessoas, bons ou maus. Então, não dá para ter tanta abertura numa casa espírita. Se tiver muita abertura, corre o risco de perder todo o trabalho. É necessário um grupo forte, um braço forte para dirigir um centro espírita. Pelo menos o que eu tenho lido aqui, o que eu tenho entendido. Não sei se eu entendi correto, né? Mas a gente só vai conseguir uma ideia linear, um objetivo em comum, quando esse objetivo for colocado com limites, né? Olha, nós precisamos de cadeira no centro. Só que o dirigente vai apresentar, eu tenho a cadeira A e B, qual delas que vocês querem? Porque se fizer assim, qual cadeira vocês acham que a gente pode comprar para colocar no centro? Vai conversar, vai brigar, e não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu creio que tudo dentro de uma casa espírita tem que ter aquele limite. Os dirigentes, pessoas que estão ligadas à administração do centro, os médiuns, os trabalhadores da casa devem se reunir, por isso que eles têm reuniões periódicas mesmo, e nessas reuniões ser colocado pontualmente o que deseja ser feito e o mais sucinto possível. Porque se abrir muito, se abre um leque de opções e junto com elas também as manifestações de espíritos inferiores que estão ali se aproveitando do momento. Assim como nós, quando vamos buscar atividade diferenciada, como eu fui buscar um leque de opções. Aí eu posso fazer leitura, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso. Eu abri um leque de opções para mim, para ficar bem atarefada e não lembrar que eu deixei de ser mãe, que eu deixei de ser filha, que eu deixei de ser professora, mas que sim, que eu sou uma pessoa útil. Mas aí eu fui abraçando um monte de coisa e eu tô vendo que eu vou me perder. Porque começam a vir as dúvidas. Então é melhor você fazer uma coisa só e fazer direito do que você fazer 10 e fazer errado. Tem algumas coisas que eu já dei um passo à frente e que eu estou pensando em dar um passo para trás. Parar, porque eu já vi que não vai ser a minha praia, que eu posso me dar mal, porque tenho falhas e as pessoas me pegam pelas minhas falhas. A espiritualidade inferior me pega pelas falhas. Quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu falei para vocês no canal, eu falei, se eu soubesse que ele era pesado como ele é, porque ele é, eu não teria pego, mas como eu peguei o compromisso de vir para o canal, de fazer a leitura, eu vou até o final. Mas já teve momentos de leitura desse livro aqui de eu ficar com uma dor de cabeça insuportável. Porque tem influência espiritual. Eu estou lendo para os encarnados, mas os desencarnados também estão ouvindo aquilo que eu estou lendo. Eles também estão participando disso, seja aqui, em volta das vibrações que eu possuo, né, os espíritos que estão próximos de mim, ou os que ficam próximos de quem está me ouvindo, quem está acompanhando a leitura. Então, a gente acaba mexendo um pouco com uma área que é perigosa. O médico só pode mexer no coração se ele for especialista no cardiovascular. Se ele for ortopedista e mexer no coração, ele vai matar o paciente. Então, eu vejo que essa parte mais pesada eu não tenho condições de trabalhar. Porque eu não tenho a estrutura do equilíbrio para segurar firme uma manifestação, uma intuição mais negativa, mais pesada. Eu não tenho. E eu fui provada esses dias. Eu tô sentindo que fui. E fui reprovada, para variar. Porque eu sou atrapalhada. Eu fui reprovada. Né? Bateu lá no ego, bateu o tal do melindre. Eu falei que não era melindre, mas acabou virando melindre. Bateu sim. E eu senti. Do tipo assim, você não serve para isso. Você não serve para ser oradora, você não serve para ser palestrante, você não serve para levar a boa palavra. Tocou fundo.
Sabe aquele chute que dói? E aquilo eu estou degustando. Será que eu não estou funcionando? Será que eu estou falando besteira? Será que eu devo parar com os canais? Será que eu devo parar com palestra que eu comecei agora? Devo voltar a fazer lembrancinha só para o Dia das Crianças, Dia dos Pais, e entregar nas evangelizações que eu conheço? São momentos que você atravessa, assim, de reflexão, mas que, ao mesmo tempo, você vê que você está sendo cutucado. Estão te cutucando. Querem de você um posicionamento. E eu estou já há alguns dias degustando esse posicionamento. E dentro da casa espírita é assim que funciona também. Um fica remoendo de um lado, outro fica remoendo do outro, um fala mal do outro, um fala da posição do outro. E quando você vê, a desordem já foi feita entre eles e a espiritualidade inferior toma conta. Então, o negócio é bravo, gente. Para trabalhar com mediunidade, para trabalhar numa casa espírita, para trabalhar em razão do bem, para você ser do bem, não é mole. Vem tentação, vem prova de tudo que é tipo, e a todo momento. Quando você menos espera, você está dentro da sua casa, quieto, parado, calado, um telefonema pode acabar com o teu dia. Uma palavra pode acabar com o teu dia. Ah, mas você permitiu. Você permitiu. Também tem essa. Você permitiu. Jesus diz que a porta se abre com a maçaneta com o lado de dentro. É a gente que abre a porta do coração, né? Então a coisa entra. Na casa espírita, essas atividades que ocorrem para o bem comum, elas vão ser atacadas o tempo todo. E vão ser atacadas de dentro para fora. Primeiro, ataca os médiuns, os diretores, as pessoas envolvidas na casa, para que eles não se entendam, para que eles se debatam e não saia nada do lugar. Não tem um trabalho bom. E a espiritualidade bate palma. Opa! Mais uma casa que a gente conseguiu fazer não funcionar. Ontem eu estava escutando um dos oradores antigos, né, palestrante antigo que eu acompanho na internet. Realmente ele deixou uma parte do orgulho dele crescer bastante, utilizando a própria doutrina até para divulgar trabalhos pessoais dele, que eu acho que isso está errado. Eu já falei aqui no canal, inclusive aconteceu com um menino que tinha tanto para dar certo na rota aqui em São Paulo, e o menino começou a utilizar tanto o nome da rota em razão dos trabalhos pessoais dele que ele acabou se queimando. E quem é espírita começar a utilizar o nome do espiritismo, o nome de um centro espírita para se dar bem, vai acabar se queimando também. E esse rapaz acabou se queimando perante alguns espíritas porque começou a divulgar trabalhos pessoais dele, mas por base do nome que ele fez dentro da doutrina. Ele cresceu na doutrina como palestrante, né, como orador, e dali ele começou a lançar cursos, tal. Quem conhece ele como orador da doutrina, não como o nome dele. Ele não fez o nome dele, ele fez o nome dele perante a doutrina. Então, ele estava comentando, eu vi um vídeo dele ontem, ele comentando, ele falou assim, os espíritas de hoje, eles estão devendo muita propagação da doutrina. Porque eles ficam batendo na tecla a questão do orgulho, a questão da vaidade, né, que espírita não pode fazer muita palestra, que isso ataca a vaidade dele, não pode fazer muita palestra, que o cara se torna orgulhoso. Eu acho que, de certa forma, ele estava se defendendo dos ataques que ele mesmo recebe, né? Mas, em contrapartida, ele tinha uma certa razão. A maior caridade que nós temos com a nossa doutrina é propagar ela. Já foi dito isso. Que nós, espíritas, nós precisamos propagar a doutrina. Lógico, dentro de um equilíbrio, dentro de uma humildade, sabendo que é a doutrina que nós estamos propagando e não nós, né?
Mas, se a pessoa começa a aparecer muito, para a doutrina é bom, porque as pessoas estão seguindo aquele cara, de certa forma, que ele está propagando a doutrina. Então, as pessoas estão seguindo a doutrina também. Ele só não pode cometer o erro de propagar coisas pessoais dele, de propagar trabalhos dele. E aí ele colocou, a doutrina em 40 ou 50 anos vai acabar, se continuar desse jeito. Porque é um tal de não pode propagar porque é orgulho e vaidade, não pode aparecer na mídia, não pode fazer vídeo, porque tá demais essa questão de vídeo, que vai chegar uma hora que ninguém vai querer conhecer, porque vai ficar desconhecida. Ela começou a crescer e ela já está caindo de novo. E ela é antiga, a doutrina. Mas ela não se estabelece por conta disso. Já é por isso que a católica sobreviveu tudo e a todos tantos anos. Porque ficou nas mãos de um só, né? O Vaticano. Ali vinham as ordens, é assim, acabou, é padronizado e acabou, não muda. É desse jeito que tem que ser. E as pessoas levaram a sério aquilo. Quando são várias pessoas, vários pensamentos, ora faz desse jeito, ora faz desse jeito, ora propaga bastante, ora já não pode propagar, ora vai ter data show no centro espírita, ora não vai ter data show, volta a falar só. Vamos voltar com as moringas lá com água fluidificada, ou então nós vamos colocar um filtro ligado à parede, né? Enquanto existir esses altos e baixos dentro de uma doutrina, nós estamos suscetíveis a muitos erros, a muitas falhas, e mostrando essas falhas às pessoas. Aí fica uma coisa que as pessoas não vão acreditar muito. Frequenta por um tempo e sai fora. Ou nem frequenta. Porque aquilo ali é uma bagunça. Eles não se entendem. Dentro da católica existiu tudo que é coisa ruim. Mas eles fizeram de tudo para abafar. Eles esconderam aquilo ali. Teve pedofilia, teve um monte de coisa ruim. Os padres pegavam um chicote lá, se batiam quando achavam que estavam em pecado. A católica passou pela pior fase, a Idade Média lá, que era tenebrosa, né? Idade das Trevas, causada inclusive por ela. Mas ela resistiu todos esses anos. E forte. O catolicismo, ele é geral no mundo inteiro. Ainda que dominando as pessoas pelo medo, né? Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Mas tem um direcionamento ali, né? Agora, se fica uma coisa, vamos fazer, não vamos fazer, agora a gente faz, agora a gente para. A espiritualidade pega esse ponto fraco e detona mesmo. Então, para nós espíritas só fica uma lição. Nós temos que ser um pouco mais equilibrados. Nós temos que achar o comum acordo. Nós temos que encontrar o fio da meada aí para realmente se estabelecer aquele espiritismo sério que o Allan Kardec teve todo o trabalho de codificar através da espiritualidade. Se não for assim, nós vamos realmente perder essa guerra espiritual. E não foi para isso que Jesus disse que o Consolador prometido, que é o Espiritismo, chegaria. Não foi para perder. Foi justamente para acalmar, para apaziguar, para dar certeza na vida futura, para trazer o bálsamo da alegria de saber que você existe mesmo depois que a sua carne acabar. E que os amores verdadeiros, eles não vão se romper, que a sua família é sua família. Você não vai perder seu pai, sua mãe, seu filho. Pessoas que você ama vão estar com você sempre. É um bálsamo saber isso.
As outras religiões não dão isso pra gente. Você tá doente, mas é o teu corpo. O teu espírito não. Daqui a pouco você se liberta do corpo e o teu espírito fica livre de tudo isso e fica melhor, porque você passou por aquela prova, você se livrou de algum erro do passado através daquela dor. A doutrina é consoladora. De fato ela é. Mas a gente não está tendo um ponto de equilíbrio, a gente não está tendo uma unicidade de ideias, de atitudes dentro da doutrina. Tem espírita de tudo que é jeito. Eu sou uma espírita de tudo que é jeito, que eu vou pegando um pouquinho de cada lado. Eu sou fruto desse espírita de tudo que é jeito. Que eu não posso falar que eu sou espírita porque eu li todas as obras do Chico Xavier. Eu sou aquela espírita, né, assídua, que entende de espiritismo, que sabe todas as parábolas, que entende todos os versículos, que sabe comparar a Bíblia com o Evangelho segundo o Espiritismo, que entende a Gênesis. Eu não sou. Eu sou fruto desse espírita que está aí, um pouquinho de cada um. Eu sou esse tipo de espírita. E assim como eu, quantos são? Então, é uma coisa assim que a gente tem que parar e pensar. O que fazer para melhorar? Para não perder essa doutrina, para não perder centros, para manter centros abertos, com dignidade, com honra, com equilíbrio, com paz, para trabalhar em prol daqueles que realmente precisam. Muita casa oferece assistência social. Tem casa espírita que só está servindo para assistência social. Ela está aberta porque tem gente que vai lá pedir marmita, vai lá pedir cesta básica. Mas não tem trabalhadores na casa. Não tem crianças na evangelização. Não tem palestrante. Pessoas que vão lá para conversar. Eu estou dando palestra porque eu sou professora. Aí acharam que eu falo bem. Eu não acho que eu falo tão bem, porque eu falo muita coisa errada. Mas acharam que eu falo bem. Vai lá falar. Vai lá expor algum tema. Mas eu não sou oradora, não fiz curso de expositora. Hoje em dia eu estou tentando entender o que é oradora, o que é expositora, o que é palestrante, porque tem diferença até nisso. Eu sou uma professora aposentada, que também não sabia tudo, não. Que ia atrás de informação para repassar aos meus alunos. Um papagaio. É isso que eu sempre fui. Então, hoje quando eu me vejo lá entrando nessa parte para expor um tema, fazer alguma palestra, né? É um campo para mim completamente desconhecido. Que eu estou indo com boa vontade, mas não com conhecimento. Então, quantas Patrícias tem por aí? Quantas Patrícias estão fazendo a mesma coisa que eu? Indo, fazendo. A gente não tem um certificado para chegar lá numa casa e falar assim, olha, eu sou médium formado, fiz uma faculdade disso. Então eu posso trabalhar com psicografia, psicofonia, não tem isso. Eu posso chegar numa casa espírita e falar assim, olha, eu trabalho com psicografia. Eles vão acreditar em mim, eu sento lá e começo a fazer cartinha. A Maíse, ontem eu estava vendo um vídeo dela, ela falando, gente, tá cheio de obra por aí. Teve uma carta que ela falou que ouviu no YouTube da Madre Teresa de Calcutá. Uma psicografia da Madre Teresa de Calcutá. Um médium desconhecido, e que o que a Madre Teresa estava passando nessa psicografia não tinha nada a ver com a história dela. E que se fosse ela mesma, ela jamais falaria aquelas coisas. Que estava na cara, estava nítido que não era uma psicografia dela. Então, tá cheio de pessoas pintando desenho e falando, isso aqui é um desenho que a espiritualidade mandou eu pintar. Você recebe intuição. A intuição, ela não deixa de ser uma mediunidade. Mas tenta comparar uma carta vinda do Chico Xavier com uma carta da Patrícia Cunha. Tem nem comparação. Eu recebo intuição na hora de uma psicografia. Olha, escreve aí que a pessoa precisa
né, se equilibrar um pouquinho mais, que vai dar tudo certo. Coloca umas frases aí motivacionais para ela, que ela tá precisando de incentivo. Mas não tem nada a ver com o Chico Xavier. Aquilo era psicografia. Ó, uma carta do Chico serviu para tirar um cara da cadeia. Foi comprovado que o cara que estava falando na psicografia era o cara que estava envolvido numa situação de crime. Minhas cartas não tem nem assinatura, bem dizer. Vez ou outra eu penso num nome, aí eu escrevo, mas nem sei se é aquele nome mesmo, se é o espírito. Dizem, né? O livro dos espíritos fala isso, que os espíritos não precisam denominar, eles não precisam colocar nome. Mas eu não consegui até hoje colocar uma carta minha e ter certeza. Certeza, eu já coloquei nomes de espírito, mas não de ter a certeza que era aquele espírito, que era aquele nome. Então, nós temos, assim, muitas incertezas sendo espírita. E essas incertezas geram vibrações. Vibrações que acabam acarretando essas entidades negativas, às vezes, que vêm para tumultuar. Então, o que eu entendo aqui nesse capítulo 13 inteiro, que deu um vídeo de 1 hora hoje, é que nós temos que tomar muito cuidado com essas formações, com esses trabalhos na casa espírita, com as reuniões espíritas, os dirigentes. Tem que ter um comum acordo, tem que falar a mesma língua, tem que começar a ser um pouco mais unido em relação às atividades, a forma de apresentar as atividades, tem que ser um pouquinho mais conciso, tem que ser um pouquinho mais direcionado, para não ficar essa coisa assim tão aberta que gera tanto conflito de ideias, de jeito, de resoluções, né? Que acabam afundando a nossa própria doutrina. Nós vamos acabar enterrando uma coisa que é tão necessária para o ser humano, a fé de que a vida continua. A doutrina, ela é a única capaz de mostrar isso para a gente. É a única que é capaz de dar certeza dessa evolução espiritual, que a carne e a matéria é provisória. Se a gente perder essa fé, é complicado, não é? Já pensou você acreditar que você está endividado, doente, que sozinho, que tua vida acabou? Que você não vai ter outra vida? Então, já que eu estou cheio de problema, eu vou acabar com a minha vida de uma vez. A doutrina, ela evita suicídio, evita mal maior, traz para a gente uma tranquilidade de que nós podemos evoluir através do sofrimento. Então, a espiritualidade inferior não quer isso. Eles querem prender a gente naquela rigidez do tipo, vocês são nossos. E eu não sei a critério do que, o que eles ganham com isso. Até hoje, eu estudando, é só pelo prazer da maldade. Porque o que ganha um espírito inferior ter alguém escravo dele? Né? Mas deve ganhar muito com isso, porque é o que eles sempre querem. A maldade. E enquanto estão na maldade, porque quando eles se arrependem também, eles percebem o tamanho da besteira que fizeram. E o Espiritismo também traz isso. Ele também mostra que é possível você mudar, se transformar para melhor, mesmo diante de tantos erros. Já em outras religiões, não. O mal é mal, o bom é bom. Um vai para o céu, outro vai para o inferno. Então, nós precisamos entender que a doutrina é tão boa, ela é tão maravilhosa, e a gente tem que dar devida importância para ela. E aonde que ela começa? Nos centros espíritas, através dos trabalhadores, que sejam pessoas mais sérias, que sejam pessoas mais equilibradas e voltadas para o bem, e não para bicuinhas, coisinhas pessoais. Vai ter erro, vai ter falha, tem que ser relevado as falhas e ser exaltado o bom trabalho,
a boa vontade de quem está fazendo. Bom, vamos pensando mais um pouquinho aí. Hoje eu tô bem, minha cabeça tá rodando bastante em relação a isso. Até porque eu tô tendo algumas dúvidas